Êxodo capítulo 12, verso 1. É um texto que nós conhecemos, mas vamos rapidamente. O Senhor disse a Moisés e Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias aos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar que as casas que vocês entram, quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu vir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão com solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só para a gente entrar no texto, a gente precisa entender o que está acontecendo. Deus levanta Moisés no meio do seu povo para tirar o povo do Egito, mas Faraó endurece seu coração. Faraó não quer deixar o povo ir. Deus se revela a Moisés e diz: vá, Faraó, eu serei contigo. Eu vou libertar o povo da escravidão do Egito. Eu vou tirá-los com mão forte, para que Faraó e o povo do Egito saibam que eu sou, e o eu sou te envio. E ali são operados alguns milagres na terra do Egito, mas Faraó, com o coração endurecido, não deixa o povo ir. Na última praga que Deus levanta sobre a terra do Egito, que era a morte de todo o primogênito, tanto dos animais como dos filhos, Faraó, ainda com o coração endurecido, mesmo Deus avisando que iria matar, mesmo que Deus avisando que ia entrar com juízo sobre a terra no Egito, Faraó continua com seu coração endurecido. E ali é instituída a Páscoa, porque daquele ato onde o cordeiro ia ser morto, imolado, repartido entre uma família ou
uma família e os seus vizinhos, e ali comido com pães sem fermento e ervas amargas, e o sangue foi posto nos umbrais das portas, para que quando o anjo do juízo, ou o espírito do juízo, ou o próprio Deus passasse com juízo sobre a terra do Egito, o seu povo fosse guardado. Ali estava instituída a Páscoa judaica. Mas essa era a Páscoa judaica. E dali por diante, Deus estabeleceu que este evento seria um evento perpétuo. De geração em geração, todo judeu tinha que guardar a Páscoa. Tanto é que todos os judeus, pelo menos uma vez no ano, ele subia a Jerusalém para a Páscoa, para sacrificar um cordeiro, que era uma festa, era um memorial, porque Deus deu livramento ao seu povo e tirou o seu povo do Egito e levou para a terra de Canaã. Aleluia! Então, esta é a Páscoa judaica. Mas, na cristandade, nós sabemos que a Páscoa ela toma uma outra forma. Ela tem um simbolismo que não aquela Páscoa. Os elementos ali citados no texto de Êxodo 12, eles são elementos que são símbolos daquilo que viria, são sombra daquilo que viria. É uma tipologia daquilo que iria acontecer. E quando eu estava lendo o texto, eu separei alguns elementos que eu achei mais importantes para que a gente pudesse compartilhar e trazer para a nossa realidade do dia de hoje. O que é Páscoa para o cristão? Como deveremos comemorar? Ou o que significa Páscoa para nós? Porque para o judeu está bem claro, é a saída do povo para o Egito. A palavra Páscoa significa passam, ou passagem. Alguns estudiosos vão ter alguns pontos de divergência, falando que eles estão passando do Egito para Canaã. Outros vão falar que é passam porque o espírito de morte passou no Egito e passou por sobre o povo de Deus e não tocou no povo de Deus. O fato é que a Páscoa judaica tem esse simbolismo. E qual simbolismo agora a Páscoa tem nos dias de hoje? A primeira coisa, o primeiro simbolismo, e talvez seja o simbolismo central da Páscoa para nós, é o Cordeiro sem defeito. Diga, o Cordeiro sem defeito. Êxodo capítulo 12, verso 5 vai dizer: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. A Páscoa, ela se cumpre em Jesus Cristo. A Páscoa judaica é a festa dos pães sem fermento, é a festa da comemoração da saída do Egito, o livramento dos primogênitos, mas a Páscoa cristã, ela se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Vamos dizer, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E o primeiro elemento que nós vemos na Páscoa judaica, que é a sombra daquilo que viria, é o cordeiro sem defeito. Um cordeiro, para ser sacrificado ao Senhor, ele precisava ser puro, sem defeito, sem mácula. E Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro imaculado. Já na antiga aliança, Isaías 53, 7 vai dizer: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Já na antiga aliança, já os profetas estão falando, o Messias, o servo sofredor de Isaías, será o cordeiro sem defeito, cordeiro sem mácula, cordeiro de Deus. Aqui os judeus tropeçam em Jesus,
Porque eles dizem que o cordeiro é Israel. Mas não tem como ser Israel. Porque o povo de Israel não pode pagar pelos nossos pecados. O povo de Israel não pode se sacrificar pelos nossos pecados. O povo de Israel não era uma nação sem mácula, sem defeito. Pelo contrário, Isaías mesmo nos capítulos de Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras, de lábios impuros. Ou seja, não pode ser Israel. O cordeiro mencionado aqui é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. Como nós falamos algumas pregações atrás, Jesus Cristo é o quê? A pedra de tropeço. Israel tropeça em Jesus. Israel tropeça no Machia, no Messias, porque eles não reconhecem Jesus. Mas Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha a ele. João estava batizando, batismo de arrependimento, pregando no deserto. E Jesus vai ao seu encontro. E olha o que João diz. João, o que nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João. É o que a Bíblia diz sobre João. Olha o que João diz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele foi morto para o quê? Para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Agora olha em Pedro, 1 Pedro 1,18. Fica ligado que a gente vai passear na Bíblia hoje. Bastantes textos. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, por tradições recebeste os vossos pais, mas com um precioso sangue, como que de um cordeiro sem defeito e sem mancha, sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos ver nessa mesma tradução, 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha o que o apóstolo Pedro está falando de Jesus. Ele é o cordeiro sem mácula, sem defeito. Nele não havia o que? Pecado. Aleluia. Não foi achado nele nenhuma transgressão, ou seja, nenhuma iniquidade. Então, primeiro, o elemento que nós vemos na Páscoa judaica, que é símbolo daquilo que viria, era o quê? O cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula. E isso se cumpre em Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Segundo elemento, os ossos não poderiam ser quebrados. Digo, os ossos não poderiam ser quebrados. Êxodo 12, 46. Se você andar um pouquinho aí. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem os ossos. Ou seja, nenhum osso dele seria quebrado. Isso aqui é profético, porque isso também se cumpre em Jesus. Olha só, não existe uma palavra capaz de descrever tão horrível o ato cruel. Era o ato da cruz. Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado. E aquele ato de crucificação era um ato não só de pena capital, mas um ato de tortura. Uma das piores formas de se morrer na antiguidade era pela morte da crucificação. Algumas mortes levavam dias. A pessoa pendurada para morrer, ela era literalmente torturada. Depois de apanhar, depois de ser chicoteada, depois de ser ali humilhada, ela era pregada numa cruz. E ali tem toda uma técnica
de fazer sofrer a pessoa que está na cruz. Suas mãos eram cravadas. Note a dor que era você cravar as mãos, os pés, e ali eles botavam um apoio no pé para que a pessoa não viesse ficar toda sobre o peso do próprio braço, porque ela morreria o quê? Sufocada rapidamente. Então eles colocavam apoio nos pés, pregavam, e ali a pessoa ficava dias no sol, no frio, no calor, suando com bichos, mosquitos, insetos, sendo torturada naquela cruz. Era um ato cruel. Frequentemente, as pernas da pessoa executada eram quebradas ou esmagadas com uma barra de ferro ou madeira, um ato chamado de crurifrágium, que era também frequentemente aplicada em escravos, mesmo sem crucificação. Esse ato apressava a morte da pessoa, mas também significava prevenir aqueles que assistiam à crucificação de cometer crimes, ou seja, o ato de crucificar era um ato pedagógico. Por exemplo, quando uma pessoa era crucificada, as pessoas olhavam, eu vou me comportar, eu não vou me insurgir contra Roma, porque eu posso ser o quê? Crucificado. Eu posso ser preso numa cruz, pregado numa cruz, ser secuteado, ainda ter as minhas pernas quebradas. E eles faziam isso, eles quebravam a perna da pessoa para morrer mais rápido. Jesus foi crucificado na sexta-feira à tarde. Já era entre 3 horas, 4 horas, e a viração do dia ocorria às 18 horas, às 6 horas da tarde. E era sábado. E na cultura judaica não poderiam ficar os corpos pendurados na cruz no dia de sábado. Então, para que aqueles mortos que foram crucificados com Jesus, aqueles 2 ladrões da cruz, morressem, o que eles fizeram? Eles quebraram as pernas daqueles ladrões na cruz. Esse ato se chama crurifrágium, de quebrar as pernas. Por quê? Para apressar a morte daquele condenado. Eles precisavam morrer antes das 6 para que os corpos fossem tirados, e aí tinha início o sábado. Eles não poderiam ficar no sabá na cruz. Então, eles vão até Jesus para quebrar também os pés de Jesus, as pernas de Jesus. Mas Jesus já estava morto. Jesus já havia suspirado. E se cumpriu a profecia, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Você vai ver o texto, vai ver que os ossos dos ladrões da cruz foram quebrados. Eles morreram porque quando quebra o osso, eles não têm mais força para segurar o peso. Eles sufocaram no próprio peso do corpo. Eles não tinham mais força para puxar o fôlego e eles morreram. Mas Jesus morreu antes que suas pernas fossem quebradas. Aleluia. João capítulo 19, verso 31 vai dizer: os judeus, pois, que já no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, ou seja, era o sábado, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados, ou seja, para adiantar a morte daqueles ladrões. João 19, 32. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aleluia. Jesus já estava morto. E aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro. O soldado disse: esse testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creres. Verso 36, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dos seus ossos não serão quebrados. Aleluia.
Mas qual a escritura que diz? Só Êxodo capítulo 12? Não. Salmo 34, verso 20, também diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Foi profetizado lá no Êxodo, foi profetizado nos Salmos, e se cumpriu no Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Terceiro ponto, que aponta para Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Se a família for pequena, comerá com seu vizinho mais próximo. Êxodo 12, 4. Não é isso que diz aí? Se o cordeiro fosse grande demais, ele deveria ser dividido entre seu vizinho. Esse final de semana eu estive lá em Mendes, na pousada do pastor, do Dr. Milton, e ele cria ovelhas. Irmãos, a ovelha é um bicho tão bonito, né? Diferente do bode. É tão dócil, é tão frágil, você pode ver de perto. Tem a hora lá que o caseiro ele solta, né, as ovelhinhas, e elas ficam pastando, comendo mato. E tinha bastante pé de abacate. As ovelhas comiam um abacate, irmãos. Eu peguei uns abacates, estava maduro. A ovelha, sem me conhecer, ela vinha comer abacate na minha mão. A ovelha mais novinha, tão mansinha, tinha umas maiorzinhas, já meio mais cabreira, mas também vinham comer na mão. Irmãos, e eram umas ovelhas, e eu fiquei imaginando, rapaz, isso deve dar um churrasco bonito. Brasileiro gosta de churrasco, né? Carioca, quem gosta de churrasco aí, diga amém. Eu gosto, irmão. Eu fiquei imaginando, eu fiquei refletindo. Rapaz, dá muita carne ali. E Deus mandou o povo matar um cordeiro e dividir, porque era muita carne. A não ser que a família fosse grande, né? Tipo, tem família grande aí? Tem alguém que tem família grande aí? Leandro, tem 5 irmãos, 6 irmãos? Tem gente que tem irmãos, vários, né? Lá em casa talvez daria, porque lá é um condomínio, né? Várias casas. Rapaz, mas é muita carne para uma família. E se a família fosse pequena, tinha que dividir com outra família. Não é isso que o texto diz? O que isso aponta para a nova aliança? O que isso aponta para Jesus? Olha o que diz o reverendo Weiner Santos. A ceia nos une como corpo de Cristo. Ela nos mostra que somos membros um dos outros, pois participamos de um só pão, de um só cálice. 1 Coríntios 10, 12. Não precisa botar. Ela também nos ensina a cuidar um dos outros, pois devemos esperar uns pelos outros e não desprezar os mais fracos, os pobres. E ela ainda nos encoraja a servirmos uns aos outros, pois devemos usar os nossos dons e recursos para edificar o corpo de Cristo. Aleluia! Aqui a unidade, aqui dividir o cordeiro aponta para a comunhão e a ceia da igreja de Jesus. O cordeiro de Deus sendo repartido entre o quê? Os seus irmãos, entre a família, entre o corpo de Cristo. Assim é a ceia do Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor e dizemos, nós temos comunhão com o corpo. Jesus disse que aquele que não come e não bebe do meu corpo, do meu sangue, não tem o quê? Parte comigo. Ou seja, comer do corpo significa ser participante do corpo de Cristo. Fala de unidade, fala de comunhão. E aqui em Êxodo você vê o povo tendo o quê? Comunhão. Apontando para a comunhão que nós como igreja teríamos, já como igreja, já na ceia do Senhor. Quarto ponto, os pães sem fermento. Êxodo 12, 8.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Na Bíblia, o fermento é frequentemente usado como símbolo para o pecado, a corrupção e a influência maligna que se espalha e afeta toda uma comunidade cristã ou crente. Na Nova Aliança, o fermento, ele é um símbolo do pecado. Nós sabemos que o fermento em si não é pecado. É um símbolo de que quando o pecado ele se instala, e quando você deixa o pecado ali, o que acontece? Ele fermenta. Se o pecado não for tratado, ele cresce. Ele faz levedar o quê? Uma massa, como diz a palavra. Ele faz fermentar. E ali essa massa pode o quê? Estar levedada. Essa massa pode estar corrompida com o quê? O pecado. O fermento não é pecado. Eu gosto de fermento. Quem não gosta de fermento? Nossos pães são com fermento. Nossa comida tem fermento. A pizza que a gente come, às vezes no domingo, no sábado, tem fermento. Mas o fermento, ele é um símbolo que ele é trazido para a nova aliança, de que o pecado, quando ele não é tratado, quando o pecado ele não é tirado, quando o pecado ele não é pago, ele pode o quê? Levedar toda a massa. Olha o que diz Lucas 12, 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, os fariseus, eles fermentavam. Eles viviam numa vida de pecado, de hipocrisia. E Jesus está dizendo, isso é nocivo. Isso estraga toda a massa. Aleluia. Já em 1 Coríntios 5, 6, vai dizer: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Olha o que o Paulo está dizendo aos Coríntios. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Ele fazendo uma alusão da Páscoa, onde era comida os pães sem fermento com a Páscoa. E o que o apóstolo está dizendo? Porque Cristo, nossa Páscoa, aleluia. Diga, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Foi crucificado por nós, ou seja, foi morto para apagar os nossos pecados. Quinto elemento que nós vemos no texto de Êxodo, que é Êxodo 12, 12, o juízo de Deus sobre todo o mundo. Irmãos, o mundo, ele está debaixo do juízo de Deus. Deus estava tratando com o Egito, com os ídolos do Egito, com os deuses do Egito, com a maldade do Egito. Assim como o Egito, todo mundo está debaixo da condenação, da ira de Deus. E Deus, uma hora ou outra, vai tratar com cada um com o seu juízo. Principalmente, ou para aqueles que não têm o sangue do Cordeiro. Olha o que diz Mateus 12, 30. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se você é de Jesus, se você é de Cristo, você não está em condenação. Você não está debaixo do juízo. Você está seguro em Jesus. Como diz aquela música, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aqueles que estão em Cristo estão seguros. Agora, quem não está em Cristo, ele espalha, ele não ajunta, ele não faz parte.
Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Deus está irado. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda o que? Injustiça dos homens. Há uma ira de Deus que ela é derramada. E no grande dia, no dia do juízo final, será derramada na sua totalidade. Mas Deus está irado contra toda a injustiça, contra os pecadores que mudam a verdade pela mentira. Hoje o que mais você vê é a verdade se tornando mentira e a mentira se tornando verdade. Em muitos lugares não se pode falar a verdade, porque a verdade não atrai. A verdade em muitos lugares espanta. Mas Jesus, o justo juiz, ele virá e julgará a todos com reta justiça. E ele está dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus. Então o mundo está sob o jugo do juízo de Deus. O mundo será julgado. Romanos 5,18. Olha o que diz Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Qual é essa uma só ofensa? A ofensa de Adão. O juízo veio sobre todos os homens. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, distantes estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Que ato de justiça é esse para a justificação da vida? A morte do Senhor Jesus, que nos redime de todo o pecado. Esse ato de justiça, ele veio e ele está disponível a todos os homens. O pecado, através de Adão, passou a todos os homens. E todos pecaram. Mas agora a graça se manifestou a todos os homens, o quê? Através da justiça de Deus imputada em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele pagou o preço. Ele foi o Cordeiro sem mácula e essa justiça do Cordeiro foi imputada a nós. Aleluia. E aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, estão seguros, já não estão mais debaixo da ira de Deus. Aleluia. Sexto ponto, o sangue do Cordeiro. Aleluia. O sangue do Cordeiro, lá em Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal. Leia aí, Êxodo 12, 13. O sangue. Então, um elemento que nós vemos no texto, que aponta para Jesus, é o quê? O sangue do Cordeiro. Olha o que diz Hebreus 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue de touros e bodes e cinzas de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo qual o Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo